Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar início aí, né? Esse tempo. Mais esse dia, sexto dia já, a sétima semana. Hoje nós estamos aí no 20º dia da contagem do homem. Falta só 29, meu povo. Olha aí, estamos caminhando. Estamos quase no meio do caminho já. Olha aí, hein? Glória a Deus por isso. Estamos aí perseverantes. Glória a Deus pela vida de vocês que permaneceram, né? Até o fim. Quem fez 20 dias faz 49, meu povo. Meu Deus, isso é forte, né? Então, vamos junto que vai dar certo, em nome de Jesus. E hoje eu quero dar início com vocês. Abra sua Bíblia, Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Vamos lá, Salmo 119, versículo 105. Bom dia, tá? Shalom. Bom dia, Ari Shalom. Shalom. Palavra do Senhor, queridos. Ela nos diz assim, ó. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Fiz um voto e o confirmei, de que observarei os teus justos mandamentos, de que observarei os teus justos mandamentos. Estou angustiado, Adonai. Dai-me vida em cumprimento à tua palavra. Por favor, aceita as ofertas voluntárias de meus lábios. Adonai, ensina-me os teus mandamentos. Continuamente tomo minha vida em minhas mãos. Contudo, não me esquecerei da tua Torá. O ímpio montou uma armadilha para mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Tomo a tua instrução como herança permanente, porque ela é a alegria de meu coração. Decidi obedecer às tuas leis para sempre, em cada passo. Odeio pessoas inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu esconderijo e o meu escudo. Pus a esperança em tua palavra. Deixei-me a sós, deixem-me a sós, malfeitores, para que eu possa guardar as leis de meu Deus. Mantém-me como prometeste e viverei. Não me frustres em minha esperança. Apoia-me e serei salvo. Dirigindo sempre a minha atenção às tuas leis. Tu rejeitas todos os que desviam das tuas leis, pois os teus planos enganosos são falsos. Descartas o ímpio da terra como escória. É por isso que amo as tuas instruções. Meu corpo estremece diante de ti. Teus mandamentos me encheram de temor. Fiz o que é justo e reto. Não me abandones aos meus opressores. Garante o bem-estar do teu servo e não permitas que o arrogante me oprima. Meus olhos escurecem de tanto esperar a tua salvação e o cumprimento da tua justiça, da tua justa promessa. Trata o teu servo conforme a tua graça. Ensina-me as tuas leis. Sou teu servo. Dai-me entendimento para que eu possa conhecer as tuas instruções. Chegou o tempo de Adonai agir, porque eles estão quebrando a tua Torá. Amo as tuas leis, mais do que o ouro, mais do que o fino ouro. Assim, dirijo os meus pa... assim dirijo meus passos pelos teus preceitos. Eu odeio o caminho falso. Tua instrução é maravilhosa, por isso a sigo. Tua palavra é uma porta que leva à luz.
dando entendimento aos simples. Minha boca é uma ampla abertura, enquanto suspiro de desejo por tuas leis. Volta-te para mim e mostra-me o teu favor, em cumprimento, em cumprimento ao teu julgamento, por aqueles que amam o teu nome. Guia meus passos por tua palavra. Não permitas que nenhum tipo de pecado me governe. Liberta-me da opressão humana. Observarei os teus preceitos. Faze teu rosto brilhar sobre o teu servo. Ensina-me tuas instruções. Rios de lágrimas fluem dos meus olhos, porque eles não observam a tua Torá. Vou até aí. Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui buscando o Senhor e rendendo diante de Ti o nosso coração, as nossas intenções, os nossos pensamentos, as nossas vontades. Pai, nós estamos aqui expostas diante da Tua presença. E, Pai, como o salmista diz, como nós amamos a Tua lei, como nós amamos a Tua palavra. Pai, a Tua palavra para nós, ela é primordial. Por isso, nessa manhã, meu amigo Espírito Santo, nós te convidamos, nós declaramos que esse ambiente virtual, físico em que estamos é teu. Então, Pai, nós clamamos em nome de Cristo Jesus, que o espírito de entendimento do Senhor esteja sobre nós. Pai, que haja entendimento no nosso coração, Senhor. Que haja entendimento mais profundo na tua palavra. Que haja entendimento, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Pai, quanto aquilo que precisamos, Senhor, abrir mão, quanto aquilo, Pai, que precisamos, Pai, buscar até encontrar. Pai, nos dê o espírito de entendimento, Pai. Pois sem entendimento, Pai, não temos discernimento. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós declaramos, Senhor, que prostramos o nosso coração diante do Senhor, declarando, Pai, que faça a sua vontade em nós, acima, Pai, das nossas vontades. Pai, hoje nós estamos aí no 20º dia da contagem do homem. E, Pai, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem nos direcionado. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos instruído conforme, Pai, a tua lei. O Senhor, Pai, tem nos colocado no caminho reto, que é o próprio Cristo, para percorrer esse caminho, Senhor, até a chegada, Senhor, de Shavuot. Pai, nós declaramos em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, lance luz em nosso interior. Lance luz na nossa mente. Quebre, Pai, as barreiras da nossa mente, que nos torna, Senhor, muitas das vezes os mesmos, mesmo depois de ter renunciado. Pai, quebra as fortalezas, quebra os ciclos de repetição. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, os ciclos repetitivos que vêm, Senhor, tentando roubar o nosso fôlego de vida, que vem tentando, Senhor, em nome de Jesus, nos paralisar. Senhor, nos dê entendimento para paralisar, Pai, esses ciclos. Hoje, Pai, em nome de Cristo Jesus, enquanto o Senhor ministra o nosso espírito, abra o nosso entendimento para que possamos ter revelação. Revelação acerca de quem Tu és. Revelação acerca de circunstâncias. E revelação, Pai, de nós, quem nós somos. O que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Senhor, em nome de Cristo Jesus, dai-nos um novo coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridas? Ontem nós falamos, né, a respeito de João 14, em que o Senhor foi nos ensinando ali, né, a respeito de nós caminharmos, muitas das vezes, todo esse percurso, caminharmos esse trajeto com Cristo, e muitas das vezes chegar no fim dele
e não entender o que o Senhor está fazendo, ou até mesmo, né, no meio desse percurso, a gente não ter compreensão, não ter entendimento no Senhor, do que o Senhor deseja, do que o Senhor está fazendo em nós, o que o Senhor está nos pedindo para abrir mão, para renunciar. E o Senhor veio nos trazendo esse apontamento. E aí ontem teve uma tarefa, né? E a tarefa ela foi: faça uma análise para si mesmo. O que o Espírito Santo, o que o Espírito de entendimento tem te ensinado até aqui? O que o Espírito de entendimento, o que o Senhor tem te ensinado até aqui? Eu não vou perguntar quem fez a tarefa, mas eu espero que você tenha feito. E se você fez, eu acredito que o Senhor, ele te deu respostas. Eu acredito que você deva ter olhado desde a primeira porção e deva ter conseguido buscar aí um entendimento no Senhor. O que o Senhor tem pedido para que eu abra mão? Qual é a renúncia que você precisa fazer? O que em você ainda incomoda? Você, aquele que está à sua volta, mas acima disso, o que em você ainda está incomodando o Senhor? No sentido de, não que o Senhor se sinta incomodado, não. Ele é acima de tudo isso. Mas que o Senhor já tem te pedido para abrir mão, para abandonar, e você continua insistindo em permanecer. Pode ser comportamento, pensamento, atitude, ação, enfim. E hoje, o tema de hoje, né? Ontem era entendimento no processo. Queridos, nós precisamos de ter entendimento no processo. Porque se a gente não entende, e eu não estou dizendo que a gente vai ter todo o entendimento no processo, mas se a gente não entende o que o Senhor está fazendo, que ele se torna em vão. Porque os olhos do meu entendimento ainda não recebeu a luz de Cristo. E aí, hoje, o nosso tema é a Shalom sobre a casa. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. A partir do versículo 5. Lucas 10, versículo 5. A palavra do Senhor nos diz assim: quando entrarem em uma casa, digam primeiro, Shalom, a esta casa. Se houver ali alguém à procura de Shalom, a Shalom de vocês repousará sobre esta pessoa. Se não, ela voltará para você. Permaneça na mesma casa, comendo, bebendo, o que lhes oferece, porque o trabalhador também merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Agora vai comigo em Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, a partir do versículo 1. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Quando um homem chamado Zaqueu apareceu, ele era chefe dos coletores de impostos. Um homem muito rico. Tentava ver quem era Jesus, mas por ser de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Por isso correu, subiu em uma figueira para vê-lo, porque Yeshua ia passar por aquele caminho. Subiu em uma figueira, subiu em uma figueira para vê-lo, porque Jesus ia passar por aquele caminho. Quando Yeshua chegou, naquele lugar, olhou para cima e lhes disse: Zaqueu, rápido, desça, porque quero ficar em sua casa hoje. Zaqueu, rápido, desça, porque eu quero ficar
na sua casa hoje. Então ele desceu tão rápido quanto pôde, recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isso começaram a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Olhe, Senhor, dou a metade de tudo que possuo aos pobres. E se enganei alguém, devolverei, pagando 4 vezes mais. Yeshua lhes disse: Hoje a salvação chegou a esta casa. Este, este homem também é filho de Abraão. O filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Veja bem, Jesus, em Mateus 10, ele está ali, né? É a comissão dos discípulos, ele está enviando os discípulos pelas cidades, e Jesus deixa uma instrução. A casa que você entrar, declare, deixa eu pegar aqui. A casa que você entrar, declare sobre esta casa Shalom. Se houver alguém à procura de Shalom, que a Shalom de vocês repouse sobre aquela casa. Lembra que eu disse outro dia, na verdade eu tenho dito isso sempre, que aquilo que proferimos, isso vai criar um ambiente. Eu falei, até dei a tarefa de a gente escrever ou declarar minuciosamente as nossas orações, porque quando nós verbalizamos, queridos, isso tem poder tanto de mudar quem somos, quanto de mudar o ambiente em que estamos. Jesus está dizendo aos seus discípulos assim: olha, quando vocês entrarem numa casa, declare sobre esta casa Shalom. Hoje nós estamos dentro desse âmbito. Qual é o ambiente? Qual é a atmosfera da sua casa? Queridos, e quando eu falo casa, eu não estou dizendo apenas o ambiente físico que você está. Eu estou dizendo a casa, que também é você. Eu estou dizendo a habitação que você se tornou de Deus. Quando você olha para a sua casa, quando você entra na sua casa, a sua casa é um lugar de shalom? Olha que interessante. O Senhor me trouxe hoje pela manhã esses dois textos. Quando nós caminhamos um pouco mais, nós chegamos na casa de Zaqueu. E Zaqueu, queridos, ele é um cara intrigante. Por que que ele é um cara intrigante? Porque Zaqueu, ele é um coletor de imposto. E eu acho fantástico essas, é, essa forma que Deus ele tem de nos ensinar. Sabe por quê? Porque Zaqueu, sendo um coletor de imposto, peraí, só um minutinho. Porque Zaqueu, sendo um coletor de imposto, pela sociedade, pelo o público que estava ali apertando, se empurrando para ver Jesus, para eles, queridos, era inadmissível Jesus entrar na casa de Zaqueu. Só que, queridos, tem um detalhe nesse texto que eu gosto demais, e sempre que eu leio, eu me prendo a ele. A palavra vai dizer que Zaqueu era de pequena estatura, né? Isso fisicamente dizendo. E para ver Jesus, Zaqueu toma uma decisão radical. O que Zaqueu faz? Ele sobe numa árvore, no caminho em que Jesus iria passar, só para ver Jesus. E aqui eu começo a trazer para você o apontamento de hoje. O que você está fazendo para que os seus olhos sejam marcados por quem Cristo é? Para que os seus olhos vejam Cristo. Querido Zaqueu, sendo de pequena estatura, você imagina comigo a dificuldade dele para subir numa árvore. Mas Zaqueu usou de todas as estratégias que ele tinha. Ele usou de toda a força que ele tinha. Ele abriu mão, queridos, de estar cuidando dos seus negócios. Preste bem atenção nisso.
Sabe o que que houve aqui? Renúncia. Ele abriu mão de estar cuidando dos seus negócios, ganhando dinheiro. Zaqueu abriu mão de talvez estar cobrando pessoas, porque ele era um homem, queridos, riquíssimo. Por quê? Porque ele encontrou algo, Andréia, que era muito mais valioso do que o dinheiro que ele pegava das pessoas, do que a fortuna que ele estava adquirindo. Zaqueu, olha isso, ele deu prioridade para ver Jesus em sua casa. Ele deu prioridade para receber Jesus. Ele parou, queridos, tudo o que ele estava fazendo para simplesmente ver Jesus. Preste bem atenção que aqui ele não tinha garantia de nada. Se Jesus ia ver ele, se Jesus ia olhar para ele, se Jesus ia parar e dar uma palavra para ele, ou se Jesus apenas ia passar. Sabe o que que Zaqueu... Uau! Zaqueu não estava interessado no que Jesus poderia dar para ele. Zaqueu sabia que apenas olhando para Jesus, a vida dele seria transformada. E aí eu começo a compreender porque o Senhor ele vai encaixando, né, as coisas. Eu começo a compreender. Por que que o Senhor trouxe ontem para nós que nós precisamos de ter entendimento no processo? Porque, queridos, se no caminho em que estamos percorrendo, você, queridos, não renuncia para ver Jesus, não adianta a gente chegar no fim desse caminho. Zaqueu, ele sobe nessa árvore, e ao subir nessa árvore, quando Jesus está passando por aquele caminho, e aí eu te faço uma pergunta. Jesus, ele pode passar pelo caminho da sua casa? Se Jesus, nesse exato momento, tivesse passando, o que você sacrificaria para vê-lo? Ou será que você está tão distraído ao ponto de ser como a multidão aqui, ó. Ontem eu falei isso para vocês e hoje o Senhor ele traz como testificação. Olha isso. A multidão, quando ela ouviu Jesus falando que iria ficar na casa de Zaqueu, logo ela já se distraiu. Ela deixa de olhar para Jesus para olhar para o pecado de Zaqueu. Tipo, nossa, ele vai ficar na casa dele que é pecador? Com coisa que os outros não eram, né, André? E sabe o que está acontecendo? Às vezes a gente está ficando assim, ó, distraído no caminho. E aí, olha que interessante, Jesus, ele está passando por esse caminho e Zaqueu se esforçou ao máximo para ver Jesus, sem garantia nenhuma, sem garantia de que Jesus poderia fazer algo por ele. Mas Jesus percorrendo esse caminho, e Jesus pega e diz para Zaqueu, desça rápido. Sabe o que, que o Senhor está dizendo? Que haja agilidade no seu entendimento. Jesus estava chamando a atenção de Zaqueu. Desça rápido, porque eu quero ficar na sua casa hoje. E essa é a mesma palavra que o Senhor imprime no meu coração para o nosso dia hoje. Queridos, saia das distrações. Se mova, mas não demore em se mover. Porque talvez essa é a oportunidade que Jesus está trazendo sobre você e sobre mim, de habitar na nossa casa, de fazer da nossa casa uma casa de shalom, de declarar a salvação sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus entes queridos. Jesus está dizendo assim, olha, precisa de uma ação sua, pode perceber. A ação aqui não foi de Jesus, a ação aqui foi de Zaqueu. Jesus estava cumprindo o propósito dele, passando por Jericó. Perceba que o texto não está dizendo Jesus passou por Jericó por causa de Zaqueu, como foi com a mulher samaritana. Não. Com a mulher samaritana disse, foi necessário passar por Samaria, porque em Samaria havia algo que Jesus queria fazer na vida daquela mulher e de toda aquela cidade. Em Jericó, tem alguns versículos bíblicos que vai falar de Jericó. E o segundo mais
falado, que nós vemos, é quando Jesus passa em Jericó para ir para cumprindo o propósito dele, e quando Jesus passa em Jericó por causa do cego Bartimeu. Ou seja, olha isso. Obrigada, Espírito Santo. Ambos tinham um propósito, Andréia: ver Jesus. Tanto o cego quanto o Zaqueu. Eles veem a oportunidade. Jesus está passando e essa é a oportunidade da minha vida ser transformada. Zaqueu sobe numa árvore. Logo depois ouve a voz do Senhor dizendo: desça rápido, porque hoje eu quero estar na sua casa, eu quero ficar na sua casa. O cego Bartimeu, ele ouve que Jesus está vindo pelo caminho. Ele não perde a oportunidade. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Zaqueu, do contrário do cego Bartimeu, Zaqueu podia ver. O cego não. O cego não via com os olhos físicos, mas com os olhos do entendimento, com os olhos do espírito. Ele não perdeu a oportunidade. Ele viu Jesus antes dos seus olhos serem abertos. A palavra vai dizer que aquele homem, sentado à beira do caminho, queridos, talvez há anos. Depois eu vou trazer para vocês uma explanação profunda sobre o cego Bartimeu. Vocês vão entender a profundidade do que é aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dele. Mas você sabia que o cego, naquela época, só podia ficar sentado na beira do caminho porque ele tinha um documento. Olha isso. Esse documento ele vinha tanto da igreja, tanto da religião, quanto um documento político, né, um documento civil ali, que o legitimava. Olha isso. Que o legitimava. O documento era a comprovação de que aquele homem era miserável e precisava de estar à beira do caminho pedindo esmolas. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que tanto a igreja quanto a multidão liberava uma única declaração para a vida daquele cego: é miserável, não tem direito a nada. Aqui nós estamos vendo dois paralelos. Um que via, tinha riquezas, mas que não perdeu a oportunidade de ver Jesus. O outro que era cego, sentado à beira do caminho, e que também não perdeu a oportunidade de ver Jesus. Aí eu te faço uma pergunta: qual é a circunstância da sua vida que está te impedindo de ver Jesus? Porque talvez nós estejamos nos esforçando pouco. Nós estamos, queridos, talvez priorizando pouco. Nós estamos, às vezes, gritando pouco. E aí Jesus, ele entra na casa de Zaqueu, e logo que Jesus entra na casa de Zaqueu, a palavra vai trazer um outro código aí para nós. Olha, então ele desceu rápido. Ele foi ágil no mandamento do Senhor. Ele não hesitou em obedecer. Lembra da palavra de ontem? Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Ele não hesitou em obedecer. O que Zaqueu fez? Ele desceu. E olha isso. Ele recebeu Jesus com alegria. Queridos, você precisa de encontrar Jesus na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu ambiente profissional. Você precisa de procurar Jesus até você encontrar. Se necessário for subir na árvore, se necessário for gritar, até mesmo a multidão muitas das vezes vai mandar você ficar calado, mas você precisa de encontrar Jesus nessas situações. E aí Jesus, logo que entra na casa de Zaqueu, a palavra vai dizer que ele disse que ao se hospedar na casa de um pecador, não foi. Quando você lê o texto aqui de Zaqueu, você não vai ver Jesus falando assim: Zaqueu, renuncie comigo. Eu renuncio. Todas as vezes que eu cobrei indevidamente, todas as vezes que eu tirei dinheiro dos pobres. Você vê Jesus mandando ele repetir uma oração aqui?
Não. Logo que Jesus entra, Zaqueu, ele olha para o Senhor. E a palavra vai dizer: Senhor, eu dou a metade de tudo que eu possuo aos pobres. Sabe por quê? Porque ele roubava os pobres. Senhor, e todos aqueles que eu enganei, eu devolverei pagando 4 vezes mais. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está devolvendo o que é do povo, mas levantando uma oferta de justiça e de remissão. Só que antes dele fazer essa ação com o povo, ele está denunciando, ele está tendo entendimento do que está dentro dele. O que que Jesus estava provocando, olha isso, no caminho, dentro da casa dele, dentro do coração dele. Queridas, eu vou continuar batendo nessa tecla porque o Senhor, ele tem trago isso ao meu coração. Você precisa de ter entendimento do que o Senhor está fazendo. Se até aqui, 20 dias já, se até aqui nada mudou, se até aqui tudo que foi falado não acessou seu coração, se até aqui tudo que foi liberado, queridos, não causou em você pelo menos a abertura dos seus olhos para que você veja o que é necessário ser renunciado, não se esqueça. Jesus, ele está nos dizendo nessa manhã: eu quero habitar na tua casa. Eu quero estar com você nesse processo. Agora, o que falta em nós é receber Jesus com alegria, é reconhecer, buscar entendimento no Senhor que de tantas coisas que a gente precisa de renunciar. Olha isso, depois que Zaqueu, ele declara isso, você pode ver, Jesus não falou para ele assim: Zaqueu, levanta sua mão e repita comigo: eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Sabe por quê, queridos? Onde o Senhor, ele habita, há arrependimento, há confissão, há entendimento das áreas que estão precisando ser tratadas em nós. O Senhor, queridos, ele não quer apenas te visitar de vez em quando. Ele quer habitar, ele quer permanecer, ele quer fazer de você o lugar da habitação dele e ele quer fazer da tua casa uma terra santa. Ele quer, queridos, que as pessoas entrem na tua casa e recebam a shalom dele que está pousando sobre você. Mas muitas das vezes nós não estamos em shalom, né? Às vezes as circunstâncias da nossa vida vai trazendo turbulências para o nosso interior. Mas Jesus, ele está dizendo: eu quero habitar na tua casa. E a pergunta que eu deixo aqui nessa manhã, ele pode? O que você faria para receber Jesus na sua casa hoje? O que você prepararia? Se Jesus chegasse agora na sua casa, ele, ele se sentiria feliz em permanecer aí? Sua casa está preparada para receber Jesus? Mas, independentemente de como a casa está, sabe o que ele está dizendo? Eu quero, eu quero ficar na sua casa hoje. E aqui eu vou ir um pouco mais além. Eu sei que tem mulheres empreendedoras aqui, tem pessoas que cuidam de outras pessoas, que vai na casa de outras pessoas para cuidar de pessoas, que ensina outras pessoas. Queridos, que a shalom que repousa sobre você, você leve para o lugar onde você vai. Que você leve para as pessoas que você cuida, que você ministra, que você leve para a sua empresa, que você leve essa shalom para onde você vai. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não se limita em habitar somente no âmbito físico que você mora. Jesus, ele quer habitar em você, mas ele também quer ser revelado através de você. Mas é na nossa reação que descobrimos quem somos. Claro. Ariel, eu não sou perfeita, eu também não, queridos.
E como eu tenho aprendido aí nessas reações. Mas Jesus, ele quer se revelar em você e através de você. Então, veja o versículo 9 e eu encerro aqui. Jesus lhe disse: hoje a salvação chega a esta casa. Profetize salvação sobre a sua casa. Profetize salvação, querido, sobre os seus negócios. Profetize salvação sobre as suas empresas, sobre as pessoas que você tem conexão com elas. Profetize salvação sobre o seu marido. Profetize salvação sobre as pessoas que você ama. Queridos, a palavra de Deus vai dizer assim que leite e mel flui de debaixo da língua. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que pelo poder da palavra que é liberada da nossa boca, nós temos autoridade em Cristo para mudar a situação. Então, quando você for cuidar da sua casa, queridos, e de fato, a ação, a prática de hoje é essa. É você percorrer cada cômodo da sua casa, ungir e declarar: Jesus, habita na minha casa e estabeleça na minha casa a tua Shalom. Só que hoje, antes de você declarar sobre a sua casa, você vai declarar sobre você mesmo. Você vai ungir sua mão, vai colocar sobre a sua cabeça e vai declarar: Pai, como habitação do Senhor, eu profetizo sobre a minha vida que haja entendimento no processo em que estamos vivendo. Que o meu entendimento se abra, mas que haja em mim Shalom, que haja em mim a paz do Senhor. E que essa paz que o Senhor está derramando sobre mim, ela também seja transmitida através de mim. Queridos, vocês vão ver. Quando você começar a fazer isso com verdade, de todo o seu coração, você vai ver isso sendo manifesto diante dos seus olhos. Escuta o que eu estou te dizendo. Eu não sei se você já viveu isso. Às vezes a gente fala assim: nossa, você já percebeu? Quando a pessoa está triste e ela chega no ambiente, nossa, o ambiente parece que fica pesado, né? A gente tem o hábito de dizer isso: nosso ambiente está pesado. Mas, queridos, o ambiente está pesado porque você não está declarando a Shalom que está em você. Se uma pessoa que está triste, ela chega no ambiente, ela consegue contaminar o ambiente, por que que você, tendo Cristo, não consegue mudar o ambiente que você está nele? Eu não sei se você já viveu essa experiência, mas eu estou te conduzindo aí, estou te direcionando aí a essa prática. Comece a praticar. Comece, queridos, a manifestar o Deus que você diz servir. Porque falar que a gente serve a Deus é fácil. Agora, testemunhar Deus através das nossas atitudes e ações é que é o ponto. Você precisa de manifestar isso. Mas antes disso, você vai precisar de fazer aqui, ó, o processo de Zaqueu. Jesus entra na minha casa. Quando Jesus entra na sua casa, você reconhece as coisas que precisam ser mudadas. Na sua casa, chamada você, no seu ambiente físico. O que está no seu ambiente físico da sua casa que precisa ser removido? Essa é outra pergunta que você vai fazer para o Senhor antes de ungir sua casa. Pai, o que eu preciso de tirar de dentro da minha casa? O que tem dentro da minha casa? E mais uma vez eu repito, eu estou falando de você e do ambiente físico que você está. Jesus, entra aqui na minha casa e me fala, o que precisa ser tirado? O que precisa ser removido? Isso pode ser coisas físicas, pode ser atitudes, ações. E nisso, quando o Senhor começar a te trazer, você vai começar a verbalizar isso. Pai, eu retiro da minha casa, eu renuncio, eu retiro a desconexão com meu marido, a desconexão com os meus pais. Eu retiro, Pai, em nome de Cristo Jesus, a dor, a tristeza, o ódio. Eu coloco para fora da minha casa. Eu gosto de usar esse exemplo. Aqui em casa,
na rua aqui de casa, os coletores de lixo, né? Eles passam 3 vezes por semana. Segunda, quarta e sexta, são os dias que eles passam aqui. Só que na terça, na quinta, no sábado e no domingo, a gente vai o quê? Armazenando o lixo, certo? A gente vai pegando todo o lixo que a gente vai tirando, as coisas que a gente vai usando. A gente armazena Aqui a gente tem um baldão, né, grandão. E a gente vai colocando ali, certo? Vamos trazer isso para a tipologia do que a gente está falando. Na terça, na quinta, no sábado e no domingo, eu estou retirando isso. E eu estou armazenando num lugar. Só que você já parou para perceber que se você deixa esse lixo ali, na terça, na quinta, no sábado, no domingo, ok. Mas se você deixa esse lixo ali armazenado para uma hora ser jogado fora, dependendo do tempo que ficar, ele vai dar bicho. Varejeira, nós chamamos aqui, não sei como é que vocês chamam aí. Eu tenho pavor daquilo, gente. Me arrepio todinha só de pensar. Aquilo vai começar a feder, vai começar a dar mosca. E presta atenção, pastora Cícera, talvez você limpou a casa inteira aqui dentro. Mas se você vai acumulando no canto da sua casa o lixo que, talvez a sua casa que foi limpa, você vai armazenando ali 1, 2, 3, 4 e por aí vai, semanas. Aquele lixo que está ali, ele tem o poder de trazer mau cheiro para toda a sua casa, que outrora foi limpa. Sim ou não? Só que se você seguir a regra, vamos trazer isso para o mandamento? Se você cumprir a regra de que vou falar dos dias aqui da minha casa, segunda, quarta e sexta. Aquele lixo que eu vou retirando, que eu deixo ali armazenado, se toda segunda, quarta e sexta eu cumpro a regra de pegar esse lixo e levar para fora, queridos, preste bem atenção. Não quer dizer que a casa não tenha coisas para serem removidas. Todos os dias vai ter. Mas o lixeiro que passa lá fora para recolher, ele não entra aqui dentro para selecionar o seu lixo para levar para fora. Quem tem que fazer isso é você. Tá dando para vocês me entender? Quem tem que fazer isso é você. É você que precisa passar nos cômodos da tua casa, limpar a tua casa, tirar o lixo do banheiro, de todos os ambientes da casa, colocar armazenado ali para a hora, para a oportunidade. Quando os coletores vierem passar, você pegar aquele lixo e não armazenar no canto da sua casa, mas colocar para fora. Hoje é dia da gente colocar lixo para fora. Então, qual é a nossa tarefa de hoje? Primeiro, você vai orar ao Senhor e vai falar: Pai, qual é o que eu preciso de colocar para fora? Quais são os lixos que estão acumulados no canto da casa que sou eu? E que talvez eu esteja pensando que eu estou completamente limpa, mas talvez eu esteja esquecendo lixos nos cantos. Hoje eu quero fazer uma varredura dentro da minha casa. Me lembrei até daquele filme O Peregrino, né? Eu não sei se vocês já assistiram, mas tem uma cena que ele chama o Espírito Santo para limpar a casa, né? Que é o interior dele. Muito legal. E você vai pedir o Senhor, me mostra, me dá entendimento nesse processo. Entendeu a primeira parte da tarefa? Segunda parte, você vai tirar um dia. Esse povo que anota é outro nível, né, meu povo? Eu fico impactada. Você vai tirar um outro tempo. E aí, o que é que você vai fazer? Eu sei que você tem suas atividades, você tem que trabalhar, eu sei disso. Mas eu estou dizendo, ainda essa semana você vai fazer isso. Você vai percorrer pela sua casa, orando. Mas você não vai ungir primeiro. Você vai perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que tem na minha casa, física agora eu estou dizendo, que precisa ser retirado? Queridos, lembrando aqui, né, principalmente para as casadas, não vá fazer nada que vai gerar intriga entre você e seu marido, amém? Aquilo que é do seu marido, que pertence ao seu marido, é com ele. Estou falando você e o Senhor. O que tem na minha casa?
Nós precisamos não apenas de entender, nós precisamos de ter sabedoria. A mulher sábia edifica o lar. O que tem na minha casa que precisa ser removido? Ari, mas tem coisas aqui que eu gostaria de jogar fora, mas que meu marido não deixa. Aí o que você vai fazer com essas coisas? Você vai falar, Espírito Santo, profeticamente eu já vejo isso sendo retirado de dentro da minha casa. Mas assim como o Senhor está me convencendo, convença meu marido também. Após você fazer isso, tirar, o Espírito Santo te mostrar o que precisa ser removido, o que precisa ser tirado. Aí sim você vai passar ungindo e profetizando shalom e salvação sobre a sua casa. Deu para entender? E aí, essa semana, assim, né, eu tô muito tranquilinha com as tarefas, mas nós vamos apertar o cinto um pouquinho aí, na próxima semana. Mas, queridos, de fato, o Senhor não quer que você percorra esse caminho aqui e chega lá no final você esteja do mesmo jeito. E você não pode se conformar com isso também, não. Seja inconformado. Seja inconformado. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Seja inconformado. E veja que não há transformação, querido, se a gente não se move no ser inconformado. Então, vamos ser intencionais naquilo que estamos fazendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, vamos orar? Pai, nessa manhã, nós nos colocamos mais uma vez apresentando diante do Senhor esse 20º feixe de trigo, essa 20ª semente, Pai. Pai, estamos num percurso tão maravilhoso com o Senhor, que o Senhor tem, Pai, nos conduzido a uma profundidade no conhecimento, no entendimento daquilo que o Senhor, Pai, está fazendo e provocando em nós. Pai, que esse tempo, Pai, dessa tarefa tão assertiva que o Senhor trouxe, eu creio, Pai, que muita revelação vai ser liberada. Pai, que essas mulheres que estão aqui, elas possam, Pai, ouvir o Senhor. E, Pai, que seja, Pai, uma ação tão profética dentro das suas casas. Que o Senhor seja visto, que o Senhor seja revelado, que o ambiente mude. Seja, Pai, a casa, seja a empresa, seja, Senhor, os lugares onde as tuas filhas elas vão para ajudar outras pessoas, não importa, Senhor, mas que comece na casa. E que a partir da casa isso possa, Pai, se expandir para os outros ambientes que as suas filhas elas acessam. Pai, em nome de Cristo Jesus, que esse, Pai, não seja mais uma contagem do homem, mas que seja, Senhor, em nome de Cristo Jesus, um tempo de transformação, que ao chegarmos, Pai, no 50º dia, nós possamos olhar para o caminho que percorremos e dizer, Ebenezer, até aqui, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos ajudou. Pai, que assim seja. Eu abençoo as tuas filhas e que o teu espírito, Pai, de entendimento e de sabedoria, esteja sobre elas para esse tempo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridas? Que o Eterno abençoe vocês, que você tenha um dia feliz, um dia abençoado, um dia profético, um dia em que os seus olhos sejam marcados pela presença, pela beleza de Cristo Jesus, e que sobre a tua casa haja shalom, haja abundância e haja salvação, em nome de Cristo Jesus. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.